Oi pessoal, tudo bem? Estamos na nossa última videoaula dessa série em que eu analisei o impacto da geração distribuída na proteção dos sistemas de distribuição de energia elétrica. E nessa última aula a gente vai falar sobre os requisitos de proteção para GD em baixa tensão. Então o que eu fiz foi pegar lá o manual da CEMIG, muito legal o manual da CEMIG, que trata dos requisitos que você precisa ter das funções de proteção para a geração distribuída. Tá? Então é sobre isso que a gente vai falar na aula de hoje. Mas antes, eu queria fazer um disclaimer aqui sobre a aula passada, em que eu coloquei alguns tempos de comunicação entre IEDs ou entre a GD e a subestação, e acabou que eu não expliquei em que circunstâncias que foram gerados esses tempos de comunicação. Né? Isso, na verdade, está nesse estudo aqui, ó, Analysis of Remote Island Detection Methods for Distributed Resource. Então, esse artigo ele foi feito de maneira a comparar os diferentes tempos de atuação para as diferentes tecnologias que são utilizadas para fazer comunicação para detecção de ilhamento. Então, todos os parâmetros, distâncias que obviamente interferem, né, na comunicação, estão descritos lá no artigo. Os tempos que eu coloquei aqui são tempos que foram apresentados no artigo e dão uma ideia da velocidade de comunicação que existe com cada uma das tecnologias. Tá bom? Obviamente, esse tempo pode ser diferente em diferentes condições. Tá? Por exemplo, quando você faz a comunicação por radiofrequência, num dia chuvoso, num dia em que o clima, a temperatura pode interferir bastante, o tempo pode mudar. Já os sistemas baseados em fibra ótica, por exemplo, eles são menos sensíveis a variações climáticas, por exemplo. Né? Então, tudo isso tem que ser levado em conta na hora de falar em termos de tempo de comunicação. Mas o que eu mostrei aqui é para dar uma ideia, né, do quão diferente podem ser esses tempos de comunicação para diferentes tecnologias. Beleza? Então, feito esse disclaimer, vamos voltar lá nos requisitos de proteção. Então, começando pela nossa agenda, né? A gente falou ó, arquitetura das redes elétricas, proteção, análise de curto-circuito, desafios com a instalação da GD, soluções para mitigação dos problemas, ilhamento e chegamos agora aos requisitos de proteção. Então, um conteúdo bastante organizado. Tive um trabalho bom para fazer esse conteúdo, mas eu tenho certeza que vocês gostaram e vão gostar dessa última aula que fecha essa série com os requisitos que as distribuidoras estabelecem. Então, são dois tipos ou talvez três tipos de geração que a gente tem que separar. Tem aquela geração incentivada, por exemplo, sistemas fotovoltaicos, sistemas de eólico. Aí tem as hidroelétricas, por exemplo, as PCHs, tem as térmicas. Então, algumas dessas fontes você pode injetar na rede, como é o caso da fotovoltaica, outras você não pode, como é o caso da diesel, da geração a diesel, né? Então, cada uma dessas GDs tem especificações, tem requisitos específicos para elas em termos de proteção. É isso que a gente vai explorar. No caso de geração distribuída com potência de até 75 kW, que é o caso de boa parte dos sistemas fotovoltaicos que estão instalados aí, são necessários os seguintes elementos. A gente vai precisar de um elemento de interrupção, automático acionado por proteção, ou seja, esse elemento ele precisa ser sensível a sub ou sobre tensão, que vai acionar ele, vai mandar ele abrir,
ou sobre frequência, então a gente precisa de um relé de subtensão, relé de sobretensão, relé de subfrequência, relé de sobrefrequência, um relé de sincronismo para garantir que o sistema esteja em sincronismo, né, a GD com a rede elétrica, e um dispositivo anti-ilhamento. Tá? Então, no caso de ausência de tensão, ó, ela pega a CEMIG recomenda pegar o ilhamento pela ausência de tensão. E a operação isolada do acessante, o sistema de proteção deve garantir a desconexão física entre a distribuidora e a instalação elétrica interna, a unidade consumidora, incluindo a carga e a geração, sendo vedada a conexão ao sistema de distribuição durante a interrupção do fornecimento. Então, o dispositivo precisa identificar o ilhamento, pode ser por ausência de tensão, né? E desconectar a GD da rede. Beleza. Quando você tem geradores não incentivados, que é o caso de um gerador a diesel, por exemplo, a energia gerada por essas fontes não pode ser injetada na rede. Você não pode injetar a energia na rede, né? Diferente do gerador solar, né? Aqui está o inversor que você pode injetar na rede. Então, nesse caso, olha os dispositivos de proteção que aparecem aqui para o gerador a diesel ou a gás. Ó, você precisa de um relé de potência. Tá? Então, esse relé vai impedir que você injete energia na rede. Você tem um relé direcional, né, que vai determinar o sentido das faltas que o gerador precisa observar. Aí você vai ter um relé de sincronismo aqui, ó, um relé de sincronismo, um de sub e sobretensão, um de sub e sobrefrequência. Então esses são os dispositivos de proteção que você vai precisar para geração a diesel ou a gás. No caso dos hidráulicos e térmicos que não utilizam inversor, é parecido com aqueles outros geradores que a gente comentou, né? Então você tem aqui um 32 para controle de potência, 67 relé direcional de corrente, né, de sobrecorrente, 25 sincronismo, 27, 59 sobretensão, 81 para sobrefrequência e 81 para subfrequência. Então, esse O aqui é de over frequency e esse U de under frequency. Tá bom? O que mais? Tá. E aí você tem, para esse tipo de geração, a diesel ou a gás, né, que você tem, também é necessário um elemento de desconexão visível, que pode ser esse aqui, ó, onde você pode manualmente desconectar, né, todo o sistema de geração e cargas. Você precisa de um elemento de interrupção, que seria um gerador, um disjuntor, né, para fazer a desconexão acionado pela proteção. Então, a proteção teve uma subfrequência. Vai lá, a proteção atua e aciona um disjuntor. Você precisa desse elemento de proteção, o disjuntor, né? De interrupção, desculpa. Proteção é o relé de frequência. Aí você vai precisar de um subsobretensão, subsobrefrequência, e nesses casos não é necessário um dispositivo como um relé. Você pode ter um equivalente a isso. No caso de geradores incentivados, do tipo solar ou eólica, né, o inversor de frequência do gerador do sistema fotovoltaico, muitas vezes ele tem esses elementos de subtensão, sobretensão, subfrequência e sobrefrequência, tá? Mas nesses casos aqui você precisa ter ou esses dispositivos de proteção ou um equivalente disso. Um relé de proteção direcional para definir o sentido, um relé de sincronismo, um de anti-ilhamento e um de potência reversa. Tá bom? Então, esses são os tipos de proteção que a gente precisa. E olha que legal essa tabela aqui, ó. Ela mostra
quais são os parâmetros utilizados para sensibilizar a proteção, ou seja, os valores de referência. No caso de subtensão, ó, você tem dois níveis, um até 0,8 PU e outro até 0,7. Em 0,8 PU você tem que acionar até 5 segundos o relé. O tempo de atuação até 5 segundos, né, do disjuntor. E no caso do subtensão, 1,5 de 0,7, né, uma queda de 30% da tensão até 1,5. Para sobretensão, você tem 1,1, ou seja, 10% de sobretensão e 20%. E aí são 5 segundos e meio segundo, respectivamente, de atuação. Subfrequência, 59,5, 57, tempos de atuação, 5 e 0,2, respectivamente. Sobrefrequência, 60,5 e 62 para tempos de 5 e 0,2 segundos, respectivamente. No caso do relé direcional de sobrecorrente, isso o parâmetro que define o valor, né, de que você vai acionar o relé, ele precisa ser definido pela CEMIG, porque depende da localização da geração na rede, né? A potência de curto-circuito ali em determinado ponto é diferente. E provavelmente a corrente de ajuste também vai ser diferente. Por isso que esse a ser definido pela CEMIG aqui tem a ver com o ponto de instalação do seu sistema, né? Relé de potência reversa. Olha que legal essa aqui. Então, no caso para conexão de geradores que não utilizam inversores como interface de conexão, que é o caso, por exemplo, de uma geração hidráulica, né? Como geradores síncronos ou assíncronos, normalmente utilizam turbinas hidráulicas ou térmicas. Então, nesse caso, você pode injetar na rede, só que você pode injetar até 105% da potência do gerador. Se passou disso, né, por algum motivo, algum problema, você passa disso, o seu relé de potência tem que acionar em até 15 segundos. No caso de geração não incentivada, como gerador a diesel, né, você não pode injetar na rede. E se você injetar, se passar de 5% da potência do gerador, injetando na rede, o acionamento também tem que acontecer em até 15 segundos. O sincronismo, o relé de sincronismo, ele compara essas três grandezas aqui, 10 graus, que é a variação angular, a diferença angular entre um lado e outro, né, do disjuntor, 10% de tensão, de módulo de tensão, e 0,3 Hz. Então, enquanto você estiver dentro desses limites aí, você tem um sincronismo garantido entre o gerador e a rede elétrica. Tá bom? Então, esses são os requisitos de proteção e os parâmetros que são utilizados para esses requisitos. Eu espero que a ideia da utilização de geração distribuída e os desafios que ela provoca no sistema de distribuição tenha ficado claro com essa série de vídeos. Isso é algo que eu queria trazer para vocês já há algum tempo. E se quiserem mais informações a respeito disso, a respeito dos tipos de proteção, no meu canal no YouTube tem muita informação a esse respeito. Tem um e-book inteiramente grátis, onde eu falo de sistemas de distribuição, de proteção, dos diferentes tipos de relés que existem, de análise de fluxo de potência, entre outras coisas, tá? Basta clicar no link na descrição que você vai ser encaminhado para a minha página e vai poder baixar esse e-book sem custo. Tá bom? Era isso que eu queria trazer para vocês. Deixem o like, não esqueçam de deixar o like, de comentar, falar, olha, esse material foi muito legal, queria mais informações sobre, sei lá, aterramento elétrico, queria saber mais sobre o relé de variação de frequência, enfim, comentem lá para que esse tipo de informação possa me ajudar a preparar mais conteúdos para vocês, beleza? Então, muito obrigado e até a próxima, gente. Tchau.